Seta que voa de dia, esse é o tema da nossa aula de hoje, da nossa escola bíblica. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola que é bíblica. E nós estamos em uma série falando sobre o Salmo 91. Hoje falando do versículo 5, sobre a seta que voa de dia. A gente se preocupa com o pavor da noite, o espanto noturno, mas esquecemos que existe uma seta que voa durante o dia. Você já ouviu alguém falando sobre, nossa, eu fui atingido por uma seta maligna, né? Geralmente as pessoas usam esse termo para dizer algo que alguém falou que não foi muito bom para ela e aquilo entrou pelos seus ouvidos e desceu para o coração. Quando nós estamos vulneráveis, tudo bem. Ok, eu aceito isso. Agora, em Efésios capítulo 6 fala sobre o capacete. Sobre o capacete da salvação. Mas vamos falar do capacete em si, que protege ouvidos e a mente. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, se eu sei o que Deus tem para a minha vida, se eu sei daquilo que eu represento para o Senhor, se eu sei da verdade de Deus para a minha vida, se eu tenho plena convicção daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, olha, alguém pode falar até alguma coisa contrária, pode até entrar no meu ouvido, eu posso até parar para pensar sobre o que a pessoa falou, mas deixar descer para o coração, para me atingir de uma forma que possa arrancar a verdade de Deus. E para que a mentira de Satanás, que foi verbalizada através da boca de alguém, predomine sobre a minha vida, aí já é complicado. Isso significa que não há escudo, que não há couraça, que não há a proteção. Eu não estou falando que algumas palavras não nos chateiam, não nos entristecem, não é sobre isso. É sobre aquilo que algumas pessoas falam dentro das igrejas. Olha, essa palavra veio como um seta na minha vida, eu saí muito chateado. E geralmente a seta é sempre do lado ruim, porque a palavra também vem como um seta para atingir o meu coração e arrancar a mentira de Satanás e implantar a verdade de Cristo. Mas o que nós vemos é algo literalmente só de um único lado. Então as pessoas saindo chateadas porque o irmão falou algo, então aquilo foi como um seta que entrou, eu fui atingido por uma seta, e aí por aí vai, fica entristecido, não quer vir mais à igreja, e sai de ministérios, e muitas coisas vão acontecendo de uma forma louca, maluca dentro das igrejas, e isso faz com que a palavra do Senhor, ela cada dia mais se torne verdade. Errais por não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. A palavra seta traduz um termo hebraico que significa flecha. Aqui o salmista, ele traz o sentido de algo que atinge e que algo que voa durante o dia. Alguns estudiosos acreditam que o pano de fundo aqui usado pelo salmista é o campo de batalha. E não quando está dentro de uma igreja, né? Campo de batalha, seta, arqueiros. Acho que você já assistiu algum filme que mostra isso. Então, ele usa esse pano de fundo literal e o aplica de forma figurada para falar dos conflitos da vida dos homens, dos seres humanos, dos homens, das mulheres, dos jovens, como as guerras, por exemplo. Então, os bombardeios, né? Lógico que o salmista aqui fala sobre seta, flechas, porque era usado muito nessa época. Como flechas lançadas, esses conflitos podem causar muitos danos. Mas o crente que confia no Senhor, que faz do Senhor o seu esconderijo, que faz do Altíssimo o seu esconderijo, não tem o que temer. Se Deus é o seu esconderijo, se Deus é o seu protetor,
você não temerá nenhuma seta que possa vir ao seu encontro. Outros acreditam que o salmista usou essa frase, seta que voa de dia, para se referir novamente de forma figurada ao perigo das pestilências que assolam aos homens. No Antigo Oriente Próximo, por exemplo, alguns povos usavam a figura dessa arma voadora para fazer alusão às pestes, aquilo que vem assolando a vida das pessoas e matando. Inclusive, há um versículo bíblico que de forma poética fala das pestilências enviadas por Deus como instrumento do seu juízo contra os rebeldes, como sendo setas lançadas. E isso está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 23, que diz o seguinte: amontoarei desgraças sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Muitas vezes o Senhor foi obrigado a enviar pestilências como seta sobre a vida dos rebeldes para ver se eles paravam, para ver se eles se voltavam. E aí alguns podem olhar Deus de uma forma horrível. Não, Deus sempre fez tudo para que o homem se voltasse para Ele. O Senhor sempre trabalhou de diversas formas para levar o homem ao arrependimento, trazer o homem de volta à sua essência. Mas muitas vezes isso não foi possível, não porque Deus não poderia fazer isso. Ele fez muitas coisas, mas existe uma decisão que deve ser tomada por mim e por você. Sem dúvida, as flechas causam grandes danos no campo de batalha. Isso porque, diferentemente de outras armas, ela era disparada de longa distância e era tão veloz que dificilmente alguém conseguia escapar dela. A pessoa que lançava a flecha, ela era bem preparada, tinha instrução para isso, praticava isso constantemente. E não é diferente com o nosso inimigo, e não é diferente com Satanás, e não é diferente com o diabo. O diabo, ele é bem treinado, ele para lançar as suas setas e atingir os seus alvos, que somos nós, eu e você que servimos ao Senhor. De igual modo, são também muitos males e pestilências que sobrevêm aos homens. Nós olhamos para essa terra e vemos quantas desgraças, tantas desgraças acontecendo, como flecha repentina chegando sobre a humanidade, e muitos mesmo assim não se voltam para Deus, não reconhecem que são necessitados de Deus. Alguns ficam com raiva de Deus, alguns chegam até praguejar, blasfemar contra Deus. Aí nós vemos até alguns crentes dizendo: se Deus existe, por que tanta maldade no mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O homem entrega os poderes ao diabo, consagra coisas, consagram músicas, consagram roupas, consagram comidas, consagram a sua vida, consagram os seus filhos, consagram as suas casas, consagram as suas empresas ao diabo. E aí nós queremos que tenha o quê? Paz e proteção? Jamais. O diabo, ele vem com a sua assolação. Tanto as guerras quanto as pestes costumam causar grandes sofrimentos e perdas. Então é hora de nos voltarmos para o Senhor. É hora do seu povo se voltar para o Senhor e clamar ao Senhor. E se saíram da proteção do esconderijo do Altíssimo, deve se voltar para esse esconderijo, deve se voltar para essa proteção. Assim como muitas vezes Israel, ele saiu da proteção do Senhor, buscando outros deuses, cultuando a imagem de esculturas. Muitos cristãos, muitas vezes não saíram da igreja, mas saíram da verdade de Deus, frequentam uma igreja, trabalham na obra do Senhor, estão fazendo alguma coisa dentro das igrejas, mas literalmente fora da proteção, do esconderijo do Altíssimo. Que eu e você possamos permanecer no esconderijo do Altíssimo, e assim haverá
proteção, cura, restauração e livramento. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.